Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos para o nosso segundo capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. Este livro belíssimo. O segundo capítulo se chama No Cenário Terrestre. Esse livro nos traz lições preciosíssimas, falando da importância da oração e de quanto nós somos auxiliados na nossa existência pela espiritualidade amiga. Que nenhum pedido que fazemos deixa de ser atendidos. Muitas vezes nos sentimos só, nos sentimos que não estamos sendo ouvidos, mas na realidade todos os nossos pedidos são ouvidos e são atendidos, sejam eles bons, sejam eles ruins. Então, nos dá a responsabilidade do nosso livre-arbítrio, enquanto o que pensamos, o que queremos e aonde operamos. Vejam, meus amigos, que este livro, ele nos traz a importância dessa conexão com a espiritualidade amiga. Nenhum de nós está sozinho, e neste dia, que é o dia em que se comemora o Dia dos Mortos, a doutrina espírita levanta a lápide dos túmulos para dizer que a morte não existe, que é apenas uma separação do corpo físico, da matéria densa, para a volta da casa. Então, nós reformulamos a questão da conexão com os espíritos, com os entes queridos que desencarnaram, para entender a importância da oração e da conexão com eles. E vejam só que neste capítulo, o Clarencio recebeu um pedido, onde nós vimos no capítulo anterior, oriundo de uma prece refratária. O que é uma prece refratária? Então veio uma irmãzinha falar para o Clarencio que esse pedido de prece refratária veio oriundo de uma irmãzinha saída daquele plano espiritual, acompanhada por esses espíritos há 15 anos encarnada na Terra. Então, o que é uma prece refratada? Diz Clarencio que em toda oração, esse impulso luminoso, que é a prece, que é a oração, que é o pedido sincero, ele vai direcionado a um local, a alguém. Mas se esse espírito não está em condições de receber e atender esse pedido, esse impulso luminoso é redirecionado para outros espíritos amigos que possam atender. Saliente-se que o pedido da menina, o impulso luminoso da Evelina, foi tão forte, foi maior do que os outros pedidos dos encarnados da Terra, porque ela tinha um coração generoso, um coração bom, um coração amorável. E aí nesse capítulo, então, explica que a Evelina estava num quarto muito triste, olhando para a figura da sua mãe, Odila, que havia desencarnado. E ela, ao olhar aquela figura, ela pediu à sua mãezinha que a envolvesse, que a auxiliasse. Eis que ela havia perdido seu irmãozinho Júlio, desencarnado por afogamento. O seu pai havia se casado novamente e ela tinha uma madrasta que se chamava Zulmira. E após a morte do irmãozinho, ela ficou muito triste. E a sua madrasta muito atordoada. E o seu pai também, porque a situação é de muita tristeza. Era uma criança que havia desencarnado por afogamento. Então, vamos visitar a casa da Evelina, juntamente com Clarencio, André Luiz, Hilário e Eulália. E aí, então, o Clarencio explica que a Odila, mãe da Evelina, não poderia atender aquele pedido, eis que quando desencarnou, por conta do seu egoísmo, do seu apego à matéria, porque ainda era uma mulher jovem, ela se apegou muito intensamente ao marido e à atual esposa, a segunda esposa, a Zulmira, por conta do seu egoísmo, por conta do seu apego à matéria. A Zulmira, por sua vez, se ligou a Odila, na medida em que também amava
o esposo de uma forma egoísta. Amaro era um ferroviário e ele trabalhava nas ferrovias por conta de vidas anteriores, onde ele havia utilizado da espada de forma negativa. Então, seu trabalho também como reparação do seu passado remoto, para que no trabalho aprendesse a importância da valorização dos utensílios ligados ao aço, ao ferro. Então, neste capítulo contam que Zulmira, por um apego muito forte ao seu esposo, não amava o menino Júlio, que havia desencarnado, e até em algumas vezes desejou a sua morte. Então, ele foi morto por afogamento. E ela, por conta desse egoísmo, ela se sentiu culpada, a consciência culpada, porque ela havia sido omissa no atendimento da criança. E no momento em que ela tem a consciência culpada, onde o seu esposo também a culpa de negligente, ela cai num abatimento muito forte. E aí a Odila começa a ficar lado a lado a Zulmira. E por conta desse processo, a Odila não estava em condições de atender a Evelina, razão pela qual ela estava sendo atendida por Clarencio e a equipe espiritual. Então, nós vamos ver todos os desmembramentos aqui dessa situação, dessa triste história da família de Evelina. Mas também vamos ver a importância da oração e o quanto somos atendidos em todos os momentos. Por mais difíceis que sejam as situações, achamos que estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados, envolvidos pela espiritualidade amiga. Então, neste dia, que é um dia de oração, que é o dia dos mortos, vamos rogar aos nossos entes queridos desencarnados, envolvê-los na amorosidade, onde quer que estejam. Pedir que sejam envolvidos pela espiritualidade amiga, encaminhados e recebam o nosso impulso luminoso para eles. Eles não morreram. Em breve nós nos reencontraremos. Essa é o grande consolo da doutrina espírita. A morte não existe. Apenas um desligamento do corpo físico. Então, que nós possamos mentalizar os nossos entes queridos com amorosidade, na certeza do futuro. Que Jesus os abençoe. Curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Um abraço, até o próximo capítulo.